Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje vamos falar de Teologias Contemporâneas. Teologias Contemporâneas, escrito por A.D. Miller e Stanley G. Grenz. Stanley G. Grenz, que já tinha escrito o trabalho Pós-Modernismo, um guia para entender a pós-modernidade, que eu fiz o resumo no canal, e hoje vamos então analisar o trabalho Teologias Contemporâneas, pela editora Vida Nova e com cerca de 200 páginas, mais ou menos, mas que faz aqui um trabalho, uma exposição brilhante dentro da análise da teologia, das várias teologias contemporâneas, e este livro vai nos introduzir também na teologia histórica e também depois, na segunda parte, as várias correntes, essas novas correntes teológicas que estão a entrar dentro das igrejas, dentro dos seminários, dentro dos institutos bíblicos, ou seja, muitas vezes sem os próprios estudiosos, ministros, todos aqueles que pertencem à esfera do ensino teológico, não estão conseguindo entender corretamente toda esta infiltração destas teologias que não são mais do que outros evangelhos, como nos adverte as Escrituras, não é? Que estão a tentar entrar para dentro das igrejas e estão também tentando adulterar a base do ensino do cristianismo. Depois, no final, como é costume, eu vou aqui apresentar uma série de livros sobre teologia, principalmente apologética, teologia sistemática, portanto, fiquem até ao fim para depois verem no final, então, a bibliografia final. Então, este trabalho faz a análise de várias correntes que têm entrado dentro do ensino das igrejas. Estes dois autores, Miller e Stanley G. Grenz, vão primeiro fazer uma análise teológica da teologia histórica, ou seja, dentro da história. E vão analisar várias personalidades, não é? Várias pessoas que tiveram uma grande influência, como Karl Barth, Brunner, Reinhold, Richard Niebuhr, Rudolf Bultmann, Paul Tillich, Dietrich Bonhoeffer, William Hamilton, Johnny B., Colbert G.R., Georgian Mortimer, Walbert Panningberg, Gustav Guterres, Rosemary, Radford Reuters, John Hick, George Lindbeck, Carl Henry e Jonas Madureira. Ou seja, vão fazer aqui uma análise histórica sobre o aparecimento das correntes, das ideias teológicas, das correntes com os autores, relacionando no espaço e no tempo o aparecimento dos autores. E é muito importante, agora, para quem estuda teologia, ter a base da chamada teologia histórica. O que é a teologia da história? A teologia da história vai-nos introduzir e nos dar as bases de uma cronologia, desde os primórdios do cristianismo até a idade contemporânea, para nós entendermos como foram surgindo estas correntes teológicas que se diferenciam das heresias. Estudando a disciplina da apologética, não é? A defesa da fé cristã, temos então a apologética e a polémica, como eu já expliquei noutros vídeos. Polémica é o estudo das heresias internas, a apologética é o estudo das heresias externas. No caso destas teologias, elas não se apresentam como heresias, elas vão se apresentando como uma renovação das bases teológicas. E é por isso que elas se intitulam como teologias sistemáticas também. E então, quais são estas teologias sistemáticas que têm vindo agora? Vamos focar principalmente o meio contemporâneo, a época contemporânea, a época pós-moderna, ou seja, o século XX e o século XXI, e o início do século XXI.
e vamos ver como estas teologias estão, digamos assim, a emergir, estão a aparecer no meio cristão. Isto acontece mais no meio protestante evangélico, mas também ocorre no meio católico, dentro da teologia e do ensino católico também. Mas hoje não vamos falar sobre o meio católico. Teríamos que analisar o Concílio do Vaticano II, teríamos que analisar o liberalismo teológico e o liberalismo católico, mas eu não vou falar sobre essas coisas. Hoje vamos nos debruçar sobre o cristianismo protestante evangélico e as suas várias correntes. Desde correntes mais ortodoxas, mais conservadoras, mais tradicionais, desde correntes mais renovadoras, mais pentecostais, mais neopentecostais, mais carismáticas, digamos assim. Estes dois meios, onde pertence o meio chamado meio protestante evangélico. E dentro do meio protestante evangélico temos as igrejas tradicionais e as igrejas pentecostais, não é? Fazendo aqui e neopentecostais, fazendo aqui esta grande divisão. Dito isto, tanto no meio tradicional, isto é muito importante o que eu vou agora aqui dizer, tanto no meio tradicional, nas igrejas, como no meio pentecostal e neopentecostal, têm entrado correntes teológicas que estão a deturpar o ensino de base. Bom, antes de vermos quais são estas, digamos assim, correntes teológicas, e mais uma vez eu mostro aqui para os meus amigos, portanto, Teologias Contemporâneas, não é? Aqui o livro extremamente interessante, bem conseguido, digamos assim. Nós temos que entender quais são as bases do cristianismo. Então, a base central, a espinha dorsal do cristianismo, em primeiro lugar, estou aqui a falar do meio protestante evangélico, em primeiro lugar são as Escrituras Sagradas. Ou seja, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E, na teologia sistemática, a base principal da teologia sistemática é a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que é chamada Cristologia, o estudo da Cristologia. Mas há também outra base importantíssima, que são os atributos de Deus. O estudo mesmo de Deus. É por isso é que é a palavra teologia. Não é? O estudo de Deus. O estudo da obra e pessoa de Deus. E, com base nestes essas duas grandes bases, estes dois grandes parâmetros, digamos assim, os atributos de Deus e a Cristologia, nós temos a base principal do cristianismo. Ou seja, para compreender corretamente o cristianismo, temos que entender este movimento, porque o cristianismo é uma religião histórica, temos que compreender este movimento que eu vou aqui dizer. A criação, a queda e a redenção. Estes três factos históricos, estes três acontecimentos históricos, por ordem, criação, queda e redenção, é a base do cristianismo. Não é possível comunicar o Evangelho, não é possível entender a teologia sistemática, não é possível entender a fé cristã sem este movimento central, que é o centro e a base do cristianismo. Criação, queda, redenção. E quem está no centro desta movimentação? A pessoa de Jesus Cristo. Então, a base da teologia sistemática é a criação. Deus e Cristo e o Espírito criam a criação. A queda, o homem, não é? Pelo pecado. E depois a redenção em Cristo. Cristo faz novamente a religação a Deus. Portanto, esta é a base da teologia sistemática, da doutrina cristã, e não é possível entender o cristianismo sem este movimento histórico, criação, queda, redenção e a cristologia, ou seja, a base principal é Cristo. Tudo foi feito por Cristo, a redenção vem por Cristo e a salvação, e tudo vai para Cristo, e toda a base do crente está em Cristo. Dito isto, Porquê que esta pequena introdução foi importante?
Porque para entender estas novas teologias sistemáticas que estão a entrar dentro das igrejas, nós temos que entender que o principal objetivo destas teologias, todas elas, que eu vou aqui enumerar, é justamente distorcer e desconstruir a base do cristianismo, que é a pessoa e a obra de Cristo. A criação, a queda e a redenção. Porque a criação, a queda e a redenção é toda a obra de Cristo. É a obra salvífica de Cristo. Criação, todas as coisas foram criadas por Ele. Queda, o homem é pecador, necessita da salvação. E a redenção, somente em Cristo. Portanto, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, não é? João 14,6. Portanto, percebendo esta movimentação, nós então temos as bases, a base principal. E é por isso que os credos que foram aparecendo ao longo da história da Igreja, como por exemplo o primeiro, o credo dos apóstolos, é o resumo desta base. Criação, queda e redenção, toda a obra feita em Cristo. Porque a Igreja existe na Terra, em primeiro lugar, para adorar a Cristo, não é? E para trazer a mensagem da salvação e da redenção à humanidade. É a missão da Igreja. Então, conseguindo entender isto, podemos então agora analisar as várias correntes de teologias sistemáticas, teologias contemporâneas que têm entrado dentro das igrejas. Elas são também chamadas sistemáticas porque elas também fazem uma sistematização de certos ensinos, embora estes ensinos sejam contrários à fé cristã. Então vamos agora enumerar algumas delas, poderá haver mais. Eu fiz aqui o resumo das principais e que estão aqui também no livro, e vamos também ver outro livro, também a Sedução das Novas Teologias, de Silas Daniel, que também faz um resumo excelente sobre estas teologias contemporâneas. Então, temos a Igreja Emergente, que tem uma teologia própria. Temos a teologia narrativa, temos o teísmo aberto, de que se fala muito, temos a teologia do processo, temos a teologia quântica, temos o Evangelho da autoajuda, temos a ortodoxia generosa, temos o Evangelho da prosperidade, temos o liberalismo teológico, temos o Evangelho social, temos o Evangelho da libertação, temos uma nova teologia que é a Igreja com propósito, muito cuidado com isto. Temos a Igreja inclusiva, diversitária e equitária, que é a ideologia LGBTista, que também existe e está a entrar na Igreja. Temos a chamada Nova Teologia e temos a Teologia da Inteligência Artificial, a última que tem aparecido no meio cristão e que tem também tentado associar Deus com a inteligência artificial. Bom, eu não vou aqui analisar cada uma delas. Porque senão teria que ter 3, 4 horas só para fazer este vídeo. E iria perder muito tempo e tenho aqui muitos livros para mostrar. Então eu decidi fazer o seguinte. Para os estudiosos, para os ministros da palavra, para todos aqueles seminaristas, para os próprios líderes e pastores, todos aqueles que estão a estudar teologia, nós temos que ter em mente de que, como eu disse, o movimento central é a criação, queda e redenção, e a base é Cristo. Nada pode substituir isso. Portanto, as Escrituras, criação, queda e redenção, Cristo como centro. Nada pode substituir isso. Se nós analisarmos os credos e se nós analisarmos os próprios 4 evangelhos, não é preciso ir às cartas, vamos aos 4 evangelhos, nós vemos como existe uma doutrina. Doutrina é esta que está selada. Ela foi feita, foi finalizada, ela existe e é essa mesmo. Nada pode agora alterar. O espaço e o tempo, em termos cronológicos, não podem alterar esta teologia, que é a teologia sistemática bíblica cristã. Ou seja, que é tudo aquilo que nós analisamos nos livros de teologia que normalmente baseiam toda a sua teologia sistemática nesta movimentação. Nas Escrituras,
portanto na criação, queda e redenção, e na obra salvífica de Cristo. Então estas teologias, estas correntes, a igreja emergente, narrativa, aberta, processo, quântico, autoajuda, generosa, da prosperidade, teológica, social, libertação, com propósito, inclusiva, LGBTista, teológica e da inteligência artificial, fazendo aqui o resumo rapidamente, todas elas, o que é que elas fazem? Elas apresentam uma nova visão do mundo. Todas elas introduzir algo novo, que é estranho às Escrituras, que é estranho a esta movimentação, criação, queda e redenção, e que é estranha à obra salvífica de Cristo. Como é que elas fazem isso? Muitas das vezes, o ponto central da igreja emergente, da teologia narrativa, do teísmo aberto, da teologia do processo, da teologia quântica, do evangelho da autoajuda, da ortodoxia generosa, do evangelho da prosperidade, do liberalismo teológico, do evangelho social, do evangelho da libertação, igreja com propósito, da igreja inclusiva, LGBTista, da nova teologia e da teologia da inteligência artificial, todas elas têm um ponto em comum que é anti-bíblico, que é anticristão, que é anti-movimentação que fiz, criação, queda e redenção, ou seja, apresenta o homem como ponto central. Eu vou repetir, todas estas teologias apresentam o homem como ponto central e já não mais Deus e Cristo. É o homem que passa a ser o ponto central, não mais Cristo. E, com isso, vão desenvolver à volta do homem, à volta do ponto central que é o homem, várias visões, várias cosmovisões. Como uma cosmovisão, por exemplo, da igreja emergente, como o amor ao próximo deve ser o centro, como, por exemplo, a teologia narrativa da experiência do cristão com base no próximo, com base na sua narrativa de vida, como o teísmo aberto, estar aberto a todas as coisas, todas as novas coisas, a tolerância para com tudo e para com todos, ou seja, o Evangelho pode mudar e adaptar-se. Não é o mundo que tem que se adaptar ao Evangelho, é o Evangelho que tem que se adaptar ao mundo. Teologia do processo acaba por ser o mesmo. Quântica, onde existe um relativismo científico que vai mexer com a teologia. A teologia da autoajuda, não é? Ou seja, o crente busca a autoajuda mais do que a salvação. Não vai à igreja por causa da salvação. O evangelho da prosperidade, ou seja, as coisas do mundo são mais importantes do que a obra salvífica do homem, de Cristo, desculpa, as coisas do mundo, as coisas materiais. O liberalismo teológico, ou seja, agora o liberalismo já não mais obedece a princípios e valores fixos, não é? Mas sim se adapta a todas as coisas, é livre, é liberto, digamos assim. O evangelho social, não é? Um pouco de esquerdismo no meio do evangelho. Da libertação, a mesma coisa, a revolução no meio do evangelho. A igreja com propósito apresenta um propósito com base no evangelho, mas depois vai distorcer uma série de preceitos bíblicos com base em enaltecer a liderança, digamos assim, ou seja, tudo deve ser para a liderança. A igreja inclusiva, diversitária, equitativa, LGBTista, não preciso dizer absolutamente nada, os meus amigos já perceberam. A nova teologia, novas ideias que nada têm a ver com ideias bíblicas. E, por fim, a teologia da inteligência artificial, que nos diz que, a partir de agora, afinal, Deus não é mais do que a nossa tecnologia no ponto mais evoluído. O homem teria criado o próprio Deus em tecnologia. Por exemplo, vai dar aqui alguns exemplos, que é, ao fim e ao cabo, é isso que eles dizem na teologia da inteligência artificial, não é? A própria inteligência artificial se torna Deus, não é? Bom, se nós analisarmos tudo isso, é sempre a mesma conversa. O homem no centro. E é exatamente este o ponto. O ponto aqui do vídeo é exatamente este. Quando nós pomos o homem no centro, nós anulamos a obra de Cristo. Anulamos a obra de Deus, anulamos a nossa própria salvação em Cristo e destruímos todo o Evangelho. Porque o Evangelho não está baseado no homem. O Evangelho está baseado em Cristo. E o ponto máximo é Cristo. A fé é a fé em Cristo.
a salvação é a salvação por meio de Cristo, toda a obra criadora é para Cristo, foi criado por Cristo e no final será para Cristo. E, ou seja, resumindo e concluindo, para não amassar muito os meus amigos, todos, em vez de dizer todos os caminhos vão dar a Roma, eu aqui vou dizer todos os caminhos vão dar a Cristo, no sentido teológico sistemático. Estão a perceber? E quando nós pomos o homem no meio, quando elevamos o homem, que é exatamente isso que faz os direitos do homem, os direitos humanos. Portanto, por isso é que muitos estudiosos e especialistas dizem que os direitos humanos se tornaram uma autêntica religião. Porque é pôr o homem acima de todas as coisas. E reparem, o Concílio Vaticano II, falando agora dos católicos, faz exatamente este movimento. O Concílio Vaticano vai rejeitar toda a obra de Cristo, toda a obra salvífica e toda a tradição também histórica da Igreja, e vai pôr o homem como o centro de todas as coisas. A partir de agora nós vamos fazer tudo para o homem. Tudo para o bem-estar do homem, tudo para elevar o homem, tudo para garantir os direitos do homem, tudo para garantir que o homem é o centro de todas as coisas. E a partir daí, depois, mais tarde, com a esquerda, pondo aqui um pouco de política, a própria esquerda depois vai pegar neste homem, uma vez que este homem está dissociado da teologia, dissociado do sagrado, dissociado do religioso, nós vamos pegar neste homem e agora vamos desconstruir o homem. Desconstruir o homem de uma tal maneira que o homem já não vai ser nem homem, nem mulher, nem nada. Vai ser apenas uma narrativa construída, e esta narrativa construída pode ser aquilo que quiser. E neste caso, como o homem pode ser aquilo que quiser, o último ponto da desconstrução do homem, que é política, mas que também é teológica, é o homem tornar-se Deus. O próprio homem se tornar Deus. E o que é que nós vemos, por exemplo, falando aqui em política, o que é que nós vemos no comunismo, no socialismo? É uma elite, um grupo, um comitê, querendo ser Deus na Terra. Mandar em toda a massa, eles são o comitê e eles tornam-se o Deus na Terra, porque eles não aceitam nada nem ninguém. Só eles é que são os adorados. Que é isso que todos esses líderes... Ao fim e ao cabo, para resumir, o que é que Stalin, Lenin, Mao Tse-tung, Pol Pot, Che Guevara, toda esta gente, ao longo da história, quis ser o quê? Queriam ser eles próprios deuses. Queriam ser o Deus na Terra. Por isso é que eles nunca aceitaram a obra salvífica de Cristo. Ora, é exatamente isso que aconteceu no início lá no universo, lá no céu, na batalha do universo, quando querubins, o portador da luz, Lúcifer, quis ser Deus. Foi aquele que foi criado como o mais perfeito, o mais semelhante a Deus, o que tinha mais poder, aquele que foi criado como o primeiro de todos, e é aquele que se quer rebelar contra Deus, não é? Ele quis ser Deus. E é exatamente isso. Pondo o homem no lugar de Deus, o homem se quer tornar Deus. E é exatamente o que todas essas teologias sistemáticas, porque elas, como eu disse, são sistemáticas, elas apresentam-se com uma sistematização de doutrinas, todas elas, a Igreja Emergente, a Teologia Narrativa, o Teísmo Aberto, Teologia do Processo, Teologia Quântica, Evangelho da Autoajuda, Ortodoxia Generosa, Evangelho da Prosperidade, Liberalismo Teológico, Evangelho Social, Evangelho da Libertação, Igreja com Propósito, Igreja Inclusiva, Diversitária e Equitária e LGBTista, Nova Teologia e Teologia da Inteligência Artificial, todas elas têm este ponto. O homem é o centro e não mais Deus, não mais a obra salvífica de Cristo. Isto é apenas um resumo. Resumindo, o livro explica, em termos históricos, o livro foca muito os vários autores, como eu falei, não é? Em termos de história. Daí, um livro muito interessante aqui, para complementar este livro, aqui a Teologia Histórica, Fundamentos da Teologia Histórica, de Alderice Souza de Matos, que para mim é um dos livros mais importantes que eu já li, também, Fundamentos da Teologia Histórica, junto com
teologias contemporâneas, isto aqui vai nos dar as bases. As bases. E, meus amigos, mais uma vez, tenho aqui que fazer um pequeno reparo que é muito importante para quem estuda. A história, em termos cronológicos, é a base de todo o conhecimento. Eu vou repetir. O professor Olavo de Carvalho falava na literatura, do poder imaginativo. Eu concordo também, não vou discordar disto. Mas o professor Olavo também falava daquilo que eu vou agora falar. Tanto que a primeira coisa que o professor Olavo de Carvalho fez, dito nas suas próprias palavras, quando era muito novinho, quando começou a estudar, não é? Que ele começou a estudar várias coisas, não vou agora aqui fazer a história do professor. A primeira coisa que ele diz que fez foi um mapa cronológico, cultural e histórico. Ele criou num caderno, num papel, não sei como é que ele fez, ele criou um mapa cultural com as datas. Ora, se nós estudarmos teologia, se nós estudarmos história de Portugal, por exemplo, se nós estudarmos ciência política, se nós estudarmos até a filosofia, seja quais forem as ciências, o que nós por exemplo, se nós fizermos estudos bíblicos, das Escrituras, do Antigo como do Novo Testamento, a primeira coisa a fazer é um mapa histórico, cultural, histórico, com a cronologia. E se nós tivermos na nossa cabeça toda a cronologia arrumada, muito bem arrumada e sistematizada na nossa mente, é meio caminho que nós andamos para conseguir entender todos os fenómenos no espaço e no tempo. Que é exatamente isso que hoje não é feito no meio escolar e no meio académico. Este processo histórico, processo cronológico, para termos pontos de referência, para sabermos no espaço e no tempo como aconteceram as coisas, quem são as pessoas que fizeram acontecer as coisas, porque no espaço e no tempo são as pessoas que fazem as coisas acontecer, e muitas vezes essas pessoas é que vão dar a origem às correntes, que é exatamente isso que nos faz aqui este livro de teologia, de teologias contemporâneas. Falam-nos nas pessoas, Karl Barth, Brunner, Reinhold, Rudolf, Tillich e vários outros, que foram aparecendo, principalmente os autores da teologia liberal, porque a teologia liberal está na base de todos esses desvios teológicos. E se nós tivermos a cronologia muito bem sistematizada na nossa mente, é meio caminho andado para nós conseguirmos entender todas as coisas. Portanto, eu deixo aqui o desafio no canal Ocidente Neira e Livros, para que sejam quais forem os estudos que façam, seja quais são as disciplinas que estudem, seja quais são os estudos que estão a fazer e os livros que estão a ler, ter na mente que a base cronológica no espaço e no tempo é o principal. Depois vem o conhecimento dos autores, dos livros, entender as correntes de pensamento, entender todas as outras coisas, tanto que o curso que eu estou a dar, Cultura Política e Massa Crítica, ele foi feito de uma maneira para que, em termos cronológicos, ele foi feito de uma maneira para podermos chegar ao fim do curso e entender também a termos cronológicos. Não só os vários parâmetros que eu estou a apresentar, os vários conceitos que estou apresentando, porque o curso é isso, é apresentar vários conceitos e tentar definir e explicar os conceitos, mas tendo em conta no espaço e no tempo como é que eles foram aparecer. Por isso é que eu comecei com a filosofia antiga, com Aristóteles, com a filosofia antiga, e caminho cada vez mais para o final, onde vocês podem encontrar o estruturalismo, pós-estruturalismo, as teorias pós-modernas, de desconstrução. Porquê? Para entendermos a movimentação. Porque quando nós estudamos filosofia, temos que entender que existe uma movimentação histórica das ideias. As ideias, elas evoluem, elas não são fixas, não existem ideias fixas. A teologia é diferente, existe uma base teológica que já foi feita, ela foi criada antes da fundação do mundo, e ela aí ninguém pode mexer. Que é esta base que eu falei, criação, queda e redenção, obra salvífica de Cristo, ninguém pode mexer aqui, porque ela já foi selada, foi feita, é intemporal. O mundo e o universo pode passar, mas esta base não vai passar. Esta letra, como é dito na palavra, não vai passar.
Mas em relação às ideias dos homens, o aparecimento das correntes de pensamento, o aparecimento das obras escritas, o aparecimento dos homens no espaço e no tempo, em termos históricos, tudo isso tem uma movimentação. E é por isso que é muito perigoso pegar numa época e compará-la, fazendo ela coincidir com uma outra época. O tal anacronismo que não se deve recorrer. E que muitas vezes, mais uma vez, criticando esta esquerda política, também gosta de fazer. Não é? Nós temos que entender que existe uma movimentação das ideias. E agora, retomando outra vez que eu desviei-me um bocadinho do assunto, tomando outra vez aqui as ideias, portanto, de A.D. Miller e Stanley G. Grantz, de teologias contemporâneas, o que os autores nos explicam é que existe também uma movimentação de ideias que foram aparecendo nas teologias. Foram sistematizadas teologias ao longo da história que foram aparecendo e que deturparam completamente a base central do cristianismo. E é por isso que é muito importante fazer o estudo da teologia sistemática. E aí essa teologia... É por isso é que, dentro dos protestantes evangélicos, devo de dizer, estudando os clássicos, o estudo dos clássicos, dos autores clássicos, autores, ministros, pregadores clássicos, Jonathan Edwards, Dr. Martin Lloyd Jones, todos esses, existem muitos outros, agora não tenho aqui de cabeça, mas todos esses autores e atores dentro da teologia, porquê? Porque são aqueles que praticamente vão fazer uma sistematização das Escrituras. Vão fazer uma exposição das Escrituras Sagradas. Como também, em termos de ministração, em termos de pregação, a pregação expositiva é a pregação mais importante de todas. Porque, como diz muito bem a palavra, pregação expositiva ela vai expor no contexto próprio a passagem bíblica. E aí nós estamos a recorrer à passagem bíblica, aquilo que os autores da Bíblia quiseram dizer, no seu próprio contexto. E depois sim fazer a passagem para o contexto, o nosso contexto. Tudo isso apenas para relembrar a importância deste trabalho aqui, portanto, Teologias Contemporâneas, de Miller Stanley G. Grantz, portanto, um trabalho muito importante. Fica aqui então mais uma recomendação aqui do canal Ocidente Neri. E vamos agora aqui aos livros. Bom, primeiro, Aldérico de Sousa Matos, Fundamentos da Teologia Histórica, muito importante. Meus amigos, eu não quero perder muito tempo com os livros, quero apenas apresentar os livros, mas aqui temos tudo. O período antigo, desde o período da teologia cristã inicial, os pais apostólicos, temos tudo, todos os grandes padres da Igreja, pais da Igreja, indo até aos Capadócios, acabando em Agostinho, passamos para o período medieval, a escolástica inicial e tardia, com todos os grandes, Anselmo de Cantuária, Pedro Abelardo, Tomás de Aquino, os grandes debates, portanto, João Duns Coutos, o período da Reforma, tudo sobre a Reforma, o período moderno e contemporâneo, como eu disse, os grandes clássicos, os ministros clássicos, Jonathan Edwards e todos os grandes pensadores que apareceram, ainda até Karl Barth e a neo-ortodoxia, chegando às teologias contemporâneas. Pronto. E é por isso é que, dominando muito bem em termos cronológicos, no espaço e no tempo, em termos de história, a história é o mais importante, meus amigos. É por isso é que eu digo, agora falando aqui noutro registro, por isso é que eu digo a história de Portugal é importantíssimo para nós não perdermos a nossa identidade. Continuando. Outro trabalho do mesmo registro, de Silas Daniel, que eu já tinha falado, a sedução das novas teologias, o perigo por detrás dos modismos como a Igreja Emergente, teologia narrativa, teísmo aberto, teologia quântica, a ortodoxia generosa, o Evangelho de autoajuda e por aí fora. Muito importante, eu já fiz o resumo, podem ir ao canal também procurar, portanto, o resumo deste trabalho. Depois temos a apologética cristã no século XXI, de Alistair McGrath. Alistair McGrath também é autor importantíssimo dentro da apologética, que é a disciplina da defesa da fé cristã, o estudo da defesa cristã. Portanto, aqui, apologética cristã do século XXI, também uma obra importantíssima. Depois, um livro que eu fiz agora o resumo recente, há pouco tempo,
de Roger Olson, Cristianismo Falsificado, a persistência dos erros históricos na Igreja. Portanto, eu não vou falar muito dele, o resumo está no canal, podem ir ver. Depois, como nós estamos a falar de várias destas correntes, não é? Destas teologias, teologia da autoajuda, teologia generosa, teísmo aberto, tudo isso, nada melhor do que os factos sobre autoestima psicológica e o movimento da recuperação de John Ankenberg e John Weldon, que fazem uma série de pequenos opúsculos, isto é um pequeno opúsculo, sobre uma série de erros doutrinais que entram dentro das igrejas. Muito cuidado com a autoajuda. As nossas livrarias cristãs estão cheias de livros de autoajuda. Autoajuda para isso, autoajuda para aquilo, autoajuda para isso. Quase que entramos no esoterismo. É preciso ter muito cuidado, que isso nada tem a ver com a fé cristã, com as bases do cristianismo. E para falar em bases do cristianismo, nada melhor do que Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Este é o livro, talvez o livro magistral para entender a fé cristã. Aqui temos um trabalho apologético de grande envergadura de C.S. Lewis, que foi um dos maiores autores e defensores do cristianismo, não é? E que nos faz aqui, que nos retrata aqui um trabalho sublime, digamos assim, dentro do cristianismo, da defesa da fé cristã e das bases do cristianismo. Criação, queda, redenção e a base salvífica de Cristo. Depois, no registro apologético, sobre as seitas, as religiões, tudo isso, Ezequias Soares, no Manual de Apologética Cristã, que vai nos apresentar cada uma destas chamadas seitas e grupos para-cristãs, os chamados grupos para-cristãs. Temos muitos, não vou agora aqui dizer os nomes, mas Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Mormon, a Igreja Adventista, a Igreja dos Testemunhos de Jeovás, a Igreja Espiritista, as igrejas neocarismáticas. Tudo isso nós encontramos aqui, ponto por ponto, neste manual de apologética cristã, muito bem sistematizado, de Ezequias Soares. Depois temos um livro que eu já fiz a apresentação, Ideologia de Género, de Adriel Lemos e Robson de Carvalho, entendendo o que é e qual a sua responsabilidade na ideologia de género. Remeto também para todos os trabalhos de Maria Helena Costa, nossa amiga, e dou aqui um abraço, Maria Helena Costa, que tem, e por acaso tenho ali os livros, podia ter trazido, mas remeto também para o estudo da ideologia de género, que também interessa muito para as igrejas cristãs. Depois, Contra a Teologia Liberal, uma defesa cristã bíblica tradicional, de Roger Olson. Percebendo a teologia cristã, nós entendemos perfeitamente todas essas novas teologias emergentes, não é? Porque a base de todas essas teologias, que é o homem como o centro das coisas, está na base da teologia liberal, como costumamos dizer. E agora, também muito bom, de Alisa Childers, outro evangelho, uma resposta ao cristianismo progressista. Estão a ver aqui, dá para nós entendermos, não é, do que é que estamos a falar, com esta nova igreja inclusiva, diversitária e equitária, não é, LGBTista, como todas essas visões estão a entrar dentro da igreja. E muito cuidado, porque o evangelho é só um, só existe um. Meus amigos, introdução à filosofia, vou fazer este trabalho muito bom, um bocadinho puxado já, é preciso já ter algumas noções académicas, principalmente em filosofia, uma perspectiva cristã, filosofia de Norman Geisler, o grande autor Norman Geisler, e Paul D. Fahrenberg, da Vida Nova. Estejam preparados, estejam atentos, porque isto aqui vai ser um vídeo muito forte, mesmo, muito forte. Filosofia, introdução à filosofia. Depois, teologias contemporâneas, portanto, de Abraão de Almeida, o nosso grande Abraão de Almeida, aqui a influência das correntes teológicas e filosóficas na Igreja. Também importantíssimo o estudo deste trabalho, portanto, teologias contemporâneas, é mais ou menos tudo aquilo que temos estado aqui a falar. Depois, para que serve a teologia? Método, história, pós-modernidade. Método, história e pós-modernidade. Para que serve a teologia, de Alberto Fernandes Roldão. Aqui fica também esta nota
Este trabalho é muito importante. E agora, um livro que eu estou agora precisamente a ler, todos os dias, um bocadinho, é assim que eu faço, e que eu fiquei muito, não estava à espera. Eu comprei o livro pelo tamanho, porque normalmente os livros de teologia sistemática, normalmente são tijolos, não é? Para vocês terem ideia, não é? Eu tenho aqui um que faz quase 2000 páginas, não é? E ler uma coisa dessas é muito complicado. E eu vi este livro à venda. Manual de Teologia Sistemática de Zacarias de Aguiar Severa. E eu pensei assim, bom, pelo tamanho, isto é quase um livro de bolso. Mas atenção, tem quase 500 páginas, mas faz o resumo sistemático de toda a teologia, e é uma teologia bíblica, um pouco mais tradicional, um pouco mais conservadora, e eu achei muito importante o trabalho, a compra deste trabalho. Talvez um dia eu faça uma introdução, eu faça um resumo deste trabalho, portanto, Manual da Teologia Sistemática, porque este trabalho está muito bem feito, meus amigos. Está muito, mesmo muito. Dou os parabéns a este autor, com a introdução, o que é teologia, a revelação e as escrituras, os atributos, a doutrina de Deus, os atributos de Deus, depois a trindade, depois as obras de Deus, os planos de Deus, a criação, a queda, a redenção, a providência, a doutrina dos anjos, a doutrina do homem, a origem do homem, a constituição do homem, a imagem de Deus no homem, pois a doutrina do pecado, a natureza do pecado, muito importante aqui, porque hoje em dia esta palavra está a ser retirada completamente das sociedades, não é? A origem e consequências do pecado, a transmissão do pecado, a doutrina de Cristo, Cristologia na história, o ensino bíblico sobre a pessoa de Cristo, os estados e ofícios de Cristo, a obra sacrificial de Cristo e a vitória de Cristo. Cristologia, a doutrina da salvação, os fundamentos da salvação, a natureza da salvação, os atos iniciais da salvação na experiência, a continuidade e consumação da salvação. Depois a doutrina do Espírito Santo, tudo sobre as doutrinas do Espírito Santo, a doutrina da Igreja, tudo sobre a natureza da Igreja, a fundação, a organização da Igreja, os ofícios e os governos da Igreja, a ordenação da Igreja e a função e destino da Igreja. Depois as doutrinas finais, doutrinas das últimas coisas, a escatologia, já vimos a cristologia, já vimos a pneumatologia, agora estamos na escatologia, doutrina das últimas coisas, onde temos a introdução, a morte física, a imortalidade da alma, o estado intermediário, a questão do milénio, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição, o julgamento final e depois o destino final e depois as referências bibliográficas, meus amigos. Tudo isso aqui muito bem sistematizado neste pequeno formato que faz muito jeito e por isso é que eu perdi um bocadinho mais de tempo com ele. Agora, para quem quer fazer um resumo mais sistemático, mais rápido, não tem muito tempo, os cursos da Vida Nova, da Teologia Básica, Apologética Cristã, de Isabel Belo de Azevedo, que faz aqui um bom trabalho em poucas páginas. Temos para o estudo da Teologia, também não em muitas páginas, este livro já é um bocadinho antigo, mas Manual da Teologia, de John Dax, aqui muito bem sistematizado. Temos o grande livro de Strong, August Hopkins Strong, Teologia Sistemática de Strong, também aqui um livro já para quem quer já aprofundar um pouco mais. Depois, para os seminaristas, para aqueles que estão a tirar nos institutos bíblicos, que estão a tirar cursos de teologia, nada melhor do que Miller Erickson, com a introdução à teologia sistemática. Esta é a antiga versão, existe à venda a nova versão, de capa amarela, mas eu tenho a antiga versão, portanto, Teologia Sistemática de Erickson, que eu aconselho a toda a gente, que é uma teologia que pode ser lido tanto pelas igrejas tradicionais como pelas igrejas pentecostais. Ela faz, portanto, ela abrange estes dois grupos e é por isso é que muitas vezes os institutos bíblicos interdenominacionais utilizam muito esta versão. Agora, se for institutos mesmo pentecostais ou então institutos mais tradicionais, batistas, presbiterianos, seja por aí fora, têm teologias mais específicas. Agora, para acabar, o grande livro de Charles Oates, Teologia Sistemática, que é um calhamaço de quase 200 páginas, que eu estou aqui a apresentar, mas eu sei que é muito dificilmente alguém aqui no canal irá ler uma obra deste porte. Isto demoraria eu para ler uma coisa dessas.
6 meses para aí, e lendo bem, sem apontamentos, porque isto é um trabalho de porte bastante, bastante grande, não é? Como podem ver, mas isto aqui é uma vida. Charles Oates demorou uma vida para sistematizar este trabalho e, mais uma vez, acabando aqui com o livro, a apresentação deste vídeo, de A.D. Miller e Stanley G. Grants, Teologias Contemporâneas. Meus amigos, espero que mais uma vez tenham gostado deste vídeo. Não percam, vem aí História de Portugal, um livro também de grande porte também, sobre a coordenação de Rui Ramos. Vamos mergulhar na história de Portugal. E mais uma vez, um bem-aja para todos os que seguem este canal. Um abraço e até já.